Boa tarde, pessoal. A pandemia e os desastres de política econômica e tudo estão produzindo mundialmente uma revisão daquele pensamento hegemônico, ultraliberal das últimas décadas e uma reabilitação do papel das políticas públicas. Então, vai voltar com força. Aqui o Brasil, como ele reflete sempre um pouco, de forma um pouco atrasada, o que acontece lá fora, ainda vai ter algum tempo aí até que Paulo Guedes acabe de enterrar a economia. E um dos programas mais bem-sucedidos dos períodos anteriores foi o Programa de Desenvolvimento Produtivo, visando o complexo da indústria de saúde. Foi desenvolvido na Fiocruz. E a ideia básica é o seguinte: atender às demandas da população, o governo, como um grande comprador de serviços, em vez de tratar os gastos com cada setor de interesse social como despesa, trate como investimento. Daí, em cima disso, você monta todo um complexo aí, usando o poder de compra para transferência de tecnologia, e principalmente olhando o setor em cima de uma visão sistêmica. Que isso acho que é um ponto central que deve marcar outros setores com as chamadas indústrias do bem-estar. Ou seja, qual que é o objetivo maior? Levar a saúde para a população. A partir daí, qual é o papel dos laboratórios públicos, das patentes, do setor privado e tudo. O nosso entrevistado é o Carlos Gadelha. O Gadelha é o pai aí do Programa de Desenvolvimento Produtivo a partir da Fiocruz, que a Fiocruz é uma instituição nacional. E para me ajudar nessa entrevista tem o Sérgio Léo, que é um jornalista com ampla experiência aí nessa parte da economia real, da economia industrial, o Fausto Oliveira, que tem feito um belíssimo trabalho de disseminação, de identificação da nova indústria, e o Paulo Gala, que já há tempos tem se transformado no maior pregador aí dos novos modelos industriais aí, trazendo os exemplos da Coreia, Japão e tudo. E o Gadelha, então, muito obrigado aqui por sua presença aqui. Nunca é demais enfatizar a extraordinária relevância histórica da Fiocruz aqui no país. Eu queria que você desse uma avaliada na primeira etapa do PDP, que foi implantado, o que faltou ser implantado e quais são os pontos centrais para a reconstrução do setor a partir da pandemia e a partir do pós-bolsonarismo. Bom, Nassif, é muito bom estar aqui com você, com todos os colegas. Eu já tenho interagido, né? E acho que a gente está, mais do que nunca, é necessário a gente ter um projeto de futuro, né? Eu me lembro de um texto do Keynes, após a Primeira Guerra Mundial, onde falava que no contexto da crise, mais importante ainda é você ter projeto de futuro. Então, nós não estamos discutindo filosofia ou questões abrangentes e gerais, descoladas da realidade, mas eu acho que a realidade ela impõe a necessidade da gente ter um projeto de país, né? E acho que essa visão que a gente pôde desenvolver a partir dos trabalhos da Fiocruz, tem cerca de 2 décadas, né? Ela quebrava alguns paradigmas meio, como é que eu vou dizer, com uma visão limitada de desenvolvimento e que eu acho que se mostraram muito atuais e muito pertinentes no contexto da pandemia da Covid. O primeiro paradigma é que o bem-estar não cabe no PIB, né? O que o bem-estar é um problema para o PIB. Nós invertemos essa discussão, isso se tornou políticas públicas importantes durante um período. A gente só produz vacina e tem chance de produzir vacina para a Covid por conta desta perspectiva, que o bem-estar não só é a razão de ser do PIB, ou seja, a economia é uma ciência moral, ou seja, se a economia não serve às pessoas, ela né, já dizia o bom Celso Furtado. Mas mais do que isso, né? O bem-estar e a proteção social, a vida, ela constitui uma grande alavanca para o PIB. Um grande dinamizador. Só para dar o exemplo, a saúde emprega 8 milhões de pessoas direto, indireto, quase 20 milhões de pessoas, 8 a 9% da população ocupada. Aliás, o dado está fresquinho numa articulação aí com os colegas economistas, numa rede, que depois eu vou falar com vocês. Quer dizer, é mais do que a taxa de desemprego, a perversa taxa de desemprego,
a saúde poderia ser uma solução para um grande programa de emprego e renda. Então, a primeira questão é acabar com o mito, né? Assessores econômicos, da assessoria econômica do presidente Obama falavam, olha, um economista que não conhece, não vê o campo da saúde, ele não vai entender 50% do PIB mais dinâmico do futuro. Se eu colocar o sistema de bem-estar e a questão ambiental, a gente está falando de um grande sistema que é a economia do século XXI, a economia da cultura. O segundo é ruptura. Infelizmente, ruptura, talvez até que não deveria ter sido, né? Mas acho que ficava muito claro que sem base industrial é o inverso da medalha, da moeda. Sem base industrial, a gente tem um sistema de bem-estar e a garantia da qualidade de vida da nossa população frágil, vulnerável. Eu digo assim, a gente tem um sistema único de saúde, um sistema de educação, uma política ambiental com os pés de barro. Então, indústria é importante não apenas para os empresários e os industriais, eles são meio. Né? A indústria, isso a pandemia da Covid foi absolutamente perversa em mostrar, eu espero que as pessoas que estão aderindo a isso não esqueçam daqui a pouco, não voltem a esquecer. Tá? Quanto mais gente acreditar nisso, melhor. Né? A gente tem que... Ou seja, a indústria é absolutamente, e é uma visão mais ampla, que também está na raiz da ideia do complexo, não é apenas a indústria, da visão da velha indústria manufatureira, é a lógica industrial que invade todo o campo dos serviços. Se eu, por exemplo, olhar inteligência artificial, o uso de Big Data, internet das coisas, são altamente intensivas em serviços que seguem a lógica industrial. Isso estava na formulação da Fiocruz de 20 anos, ou seja, existe uma hiperindustrialização, ao contrário de uma desindustrialização. Né? O futuro, a lógica industrial invade os serviços, invade a agricultura, e ela é absolutamente decisiva, inclusive, para a gente garantir a vida e o bem-estar da população. E o terceiro quebra de paradigma, né, e de visão, é de que a ciência, tecnologia e inovação não estava para o nosso bico, ou era algo que a gente não tinha condições de enfrentar. Eu acho que todo o enfrentamento da pandemia da Covid, ela depende de ciência, de tecnologia, não apenas da ciência hard. Eu quero dizer, eu ter capacidade de monitoramento de aonde vai emergir a Covid de modo mais intensa, e aonde eu tenho que, por exemplo, fornecer de modo antecipado respirador, oxigênio, máscara e produtos, por exemplo, para UTI intensiva, depende de inteligência para sistemas de vigilância epidemiológica que eu possa chegar antes do problema. Então, olha só, uma área que é vista assim, uma área típica de saúde pública, eu dependo de inteligência artificial, do uso de grandes bases de dados, do Big Data, de capacidade preditiva para eu chegar antes da tragédia. Né? Então, e a ciência, ou seja, ciência de epidemiologia, ciência de população. Então, enfim, eu acho que o que a gente traz para a cena são um tripé que aponta para um novo tipo de modelo de projeto de desenvolvimento, que alia bem-estar, capacidade industrial, ciência e tecnologia e sustentabilidade ambiental, né, que segue exatamente a mesma lógica. E só finalizando eu acho que isso teve uma política setorial que teve sucessos importantes. Por exemplo, todo o programa brasileiro de transplante, você que tem alguém que tem transplante na família, sabe que você só pode dar assistência. O Brasil tem um dos melhores programas de transplante do mundo. A gente só pode dar essa assistência porque houve uma parceria da Fiocruz com uma empresa privada para garantir o abastecimento com preço estável de produto imunossupressor que todo transplantado precisa. Né? O programa de vacinas, agora eu vou usar o exemplo do Butantan. Né? Se a gente não tivesse a capacidade de produção da vacina para a gripe em parceria com o setor privado, do Butantan, eu fui quase criminalizado por isso na CIF, porque bancamos o Butantan. Tá? Imagina, no meio da pandemia da Covid, eu não ter vacina para gripe comum.
E sabe qual é a base tecnológica onde vai ser produzida a vacina para a Covid do Butantan? A base tecnológica da vacina para a gripe. Ou seja, a política de inovação depende da política industrial prévia. O mesmo ocorre na Fiocruz. A base tecnológica da vacina para a Covid será feita num acordo de transferência de tecnologia, pasmem, com Cuba, para a gente produzir biofármacos para doenças crônicas. Aquela base tecnológica, houve uma fusão da tecnologia da vacina com a farmacêutica. Antigamente, IFA, insumo farmacêutico ativo, era só da farmacêutica. Agora descobrimos que também está na vacina, né? Ela é na base tecnológica de biofármacos que a Fiocruz desenvolveu numa política industrial de transferência de tecnologia. Então, acho que houve uma política setorial que avançou em diversos programas, mas eu vou dizer, a política de desenvolvimento ela não deu a direção da política macroeconômica. Isso eu tenho que dizer. O Brasil passou décadas tendo a maior taxa de juros e o câmbio barato, e isto varreu ou limitou em muito o impacto. Então, se eu posso fazer a pista do caminho, é fazer como a China, como a Índia, como a Coreia, todos os países que o Paulo Gala tanto estuda e nos ensina, né? Eu leio todo dia lá, né, os ensinamentos, todos subordinaram a política macroeconômica à política de desenvolvimento, e não a política de desenvolvimento à política macroeconômica, né? Então, é um pouco a primeira plá aí para a gente poder iniciar essa conversa e eu poder ouvir as perguntas de vocês também, né? Maravilha. Pessoal, fica... Posso me defender aqui? Vai lá, Nassif. Faz favor, Paulo. Não, isso vai nada falar que é um prazer estar aqui com todos vocês, com o Nassif, com o Sérgio Léo, o Fausto e o Gadelha, que a gente tem conversado muito já, né, Gadelha? Eu estava vendo, a gente já fez live no meu canal do YouTube, o programa lá do pessoal do BNDES, né? Eu vou pegar um gancho no que você falou e no que o Nassif falou, tentando pensar para o futuro, né? Então vamos imaginar um ambiente pós-bolsonarista, né? Vamos tentar pensar o que seriam políticas para o futuro do Brasil e o que a gente poderia fazer a partir de toda a experiência. Claro que hoje é muito mais fácil falar disso, na medida em que você abre o New York Times e está lá o plano do Biden, né, de 4 trilhões de dólares, sendo que ele já soltou 2 trilhões mais focado em transferências, e agora 2 trilhões mais focado em infraestrutura e desenvolvimento tecnológico, né? A gente tem hoje a China, toda a Ásia fazendo o New Deal, a Europa, então a gente que já foi minoria, né, na CIV aqui no Brasil, agora no Brasil a gente continua minoria, mas no mundo certamente a gente é a maioria, então é só uma questão de tempo do Brasil conseguir entender o que está acontecendo no mundo. Mas a pergunta que eu queria te fazer, Gadelha, é mais no espírito de entender o tamanho do estrago que foi causado e que está sendo causado em termos de leis e de mecanismos que estão sendo implementados, e alguns são óbvios, né, como o teto do gasto, o desmonte do BNDES, mas eu queria te perguntar mais no detalhe, assim, porque quando a gente pensa nas políticas públicas que são necessárias para se fazer o desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento tecnológico do setor de saúde, né, que é o que a gente está vendo que ficou muito claro na pandemia e que vários países estão usando. Eu até gosto de usar um termo que é incerteza tecnológica, uma espécie de incerteza schumpeteriana, né? Essa incerteza schumpeteriana tecnológica, em geral, ela é resolvida quase que de uma maneira meio ovo de Colombo, com compras públicas, né? No final do dia, quem reduz a incerteza tecnológica dos empresários que atuam fazendo inovação de ponta mesmo, e muito no setor de saúde, é o governo com compras públicas. Claro que com metas, atendendo objetivos sociais, eu acho que nada melhor exemplifica isso do que o SUS e o potencial que a gente tem de usar as compras públicas como alavanca de desenvolvimento tecnológico, né, como você tão bem mencionava. Então, a minha pergunta é, qual o tamanho do estrago que foi feito, por exemplo, em termos de lei de licitações? Uma coisa que me preocupa demais é essa ideia de que na licitação a gente tem que comprar sempre necessariamente mais barato, principalmente se vier do exterior, né? Um pouco naquela linha também da nova lei de compras governamentais, né? Porque é evidente que o desafio de um país pobre e emergente é construir a sua base produtiva industrial de maneira eficiente, como o Gadelha falava. Agora, no momento ela ainda não é, então a gente precisa de alavancas para fazer isso. Se a gente privilegia o setor externo, né, as multinacionais que já são os mais eficientes, a gente vai ficar sempre num círculo vicioso em que a gente sempre compra mais barato do exterior e nunca consegue fazer nós mesmos, né? Então, toda a lógica de política pública deveria
está centrada nesse raciocínio, né, Gadelha? Então, sem querer me alongar demais na minha pergunta é qual o tamanho do estrago que a gente já fez em termos de mudanças de leis, de políticas públicas, e olhando para frente, onde a gente vai ter que mexer, reverter, e claro, eu estou assumindo um cenário em que o bolsonarismo passa, né? Não sei se vai ser semana que vem, o ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, mas pensando nos instrumentos que a gente vai ter que reconstruir, retomar, olhando para frente. Você, como um profundo conhecedor dos detalhes disso, queria que você pudesse explorar um pouquinho para a gente, falar, olha, aqui estragou muito, aqui estragou mais ou menos, e assim por diante. Tá, eu vou... A pergunta é ótima e tem várias dimensões aí. Nassif, por favor, se exagerar na dose da resposta, você pode me interromper com toda a liberdade, que eu queria dialogar aí com todos, né? A primeira questão que eu queria passar, né? Eu acho que a pandemia da Covid, ela derruba outro mito. O mito que a produção nacional é corrupta e que a importada é virtuosa. Todos os escândalos de importação de ventiladores, de ventiladores foram produtos importados. Todos. Nós não temos o DNA da corrupção. A produção nacional, ela não tem o DNA da corrupção. Eu costumo dizer o seguinte: quem não sabe fazer, galera, ninguém aqui está propondo um mundo fechado, não venha nos taxar, nos colocar no canto que não é nosso. Tá? Todas as parcerias do Ministério que foram feitas, foram mais de 100 num período que inicia em 2008 e vai até 2015, 2016, sempre envolveu mais de 50 empresas nacionais e multinacionais. Mas o fato é o seguinte: quem não sabe, quem não tem conhecimento, não sabe se quer comprar produto. Então, primeiro, não sabe comprar produto e é enganado por qualquer fornecedor internacional. A gente, em ventilador, gente, só no passado, a gente faz monitoramento da balança comercial em saúde há 20 anos. Tá? Há 20 anos. As importações de ventiladores saíram de 50 milhões de dólares para 165 milhões de dólares. E não foi mais porque não tinha produto. E de baixíssima qualidade, porque tem 4 empresas que eu digo que são sobreviventes, que tiveram apoio de 10, 4 empresas sobreviventes na área de ventiladores, e não se faz reconversão produtiva. Quem produz laranja não faz ventilador em 2 meses. Não é assim que se faz. Então, a primeira questão que eu quero dizer, eu acho que derruba-se o mito de que a produção internacional importada ela é isenta de interesses, ela é pura e ela garante a eficiência. Segundo, nós compramos caro, nós fomos chantageados. A Fiocruz teve ventilador tirado do avião que estava sendo importado para atender paciente brasileiro. Isso não me contaram, eu vi. Tá? Então, eu digo não querer política industrial, para mim, hoje é uma questão ideológica. É o inverso que eles falam, é ideologia pura. Né? Assim, então, a primeira questão é que eu digo, acho que esse mito acho que deve ser derrubado. E aí, entrando exatamente na sua questão, eu acho que a gente tem um aparato regulatório que ele está, de certa forma, preservado. Tem a lei da encomenda tecnológica que saiu agora, teve a lei das parcerias de desenvolvimento produtivo que permitia a aquisição de produtos no Brasil durante o período de transferência de tecnologia. Existe um marco regulatório que... O problema é o seguinte, que houve uma verdadeira criminalização da política de desenvolvimento. Os gestores... Né, e aí eu acho que o impacto é muito nefasto. Né, o nível técnico de Brasília fala que está um apagão de caneta. Os gestores se tornaram ou dependentes de sonhadores. Eu vou dar aqui o exemplo, né, a presidente da Fiocruz, quando faz uma encomenda tecnológica, ela fez em julho do ano passado. Ela comprou um futuro incerto. Ninguém sabia se a vacina ia dar certo ou não. Ela antecipou a compra e falou, socorro, o que acontece? Foi uma caneta. Só que a gente não pode depender daquela ideia que a Mazzucato ela traz aqui para a gente. Não existe setor privado, empresarial inovador sem ter um Estado inovador do outro lado. Então, a gente hoje fica com o Estado medroso de utilizar o poder de compra do Estado. E tem toda a razão, Paulo, esse é o instrumento mais poderoso, né, de vocês fazer política industrial de inovação da garantia de mercado.
Eu vou dizer uma coisa aqui, quem apostou em ventilador, talvez fique comigo na mão ano que vem. Não tem garantia nenhuma que no ano que vem os mesmos oportunistas que nos extorquiram recursos públicos para vender ventilador derrubem o preço para derrubar quem começou a produzir no Brasil. Isso nós vimos isso na insulina, nós vimos isso em... Tem um monte de histórias que eu posso contar para vocês no campo da saúde. E aí tem uma coisa que Galo, eu acho que pode agregar na nossa discussão. Ao você garantir horizonte de mercado, reduzir os preços e não aumentar. Eu faço política industrial, isso é difícil para um pensamento liberal entender, né? Ou para uma visão de controle que eu acho que é muito necessário, os órgãos de controle, mas eles têm que incorporar incerteza, inovação, o risco, a agenda necessária, que eu posso fazer política industrial ao eu dar garantia de mercado, por exemplo, na área farmacêutica, o gasto com marketing é 40%. Mas tem que pensar em economia de escala, né, Gadelha? A economia de escala que traz redução de custo, né? Isso é meio básico. Economia de escala e eu reduzo o custo com marketing, que é muito alto. Na saúde, no setor de alta tecnologia. Eu vou dar um exemplo concreto. HPV. A gente comprava por R$1.000 para vacinar apenas 7 mil pré-adolescentes no Brasil. Quando o SUS centraliza o poder de compra, incorpora do SUS e passa a vacinar 7 milhões de meninas que não vão ter câncer quando envelhecer, olha só a coisa. Você reduz o preço de R$1.000 para R$100, em parceria com a Merck, do Butantan. Pergunte se a Merck ficou chateada de ganhar o maior mercado público do mundo, trocando, exatamente, Gala, nicho por escala, né? Então, acho que é um pouco assim, pensar novos arranjos eu acho que dá para a gente avançar numa agenda, né, finalizando aqui, em que eu posso ter, eu vou dizer, a eficiência para o desenvolvimento. Não é a eficiência da compra imediata. Né? A gente mostrou na pandemia da Covid que quem tinha, isso tem um quadro de vacinas que não dá aqui, olha, países que têm capacidade de produção de vacina conseguiram atender sua população com menor preço. Países que não têm capacidade de produção tiveram que comprar o preço que foi ofertado. Hoje, 60% das doses de vacina estão para países que representam apenas 14% da população mundial. Ou seja, eu começo a fazer articulações inteligentes que eu permito arquiteturas de política industrial que saem dessa falsa dicotomia entre proteção, reserva e custo e gasto público para uma articulação virtuosa que gera inovação e, ao mesmo tempo, benefício para a sociedade. Maravilha, queria pegar o gancho até da pergunta do Paulo, e você ainda está nos devendo um pouco a resposta de o que foi feito recentemente que vai criar obstáculos para esse projeto de estabelecer aqui no Brasil uma estrutura tecnológica, industrial, à altura do que nós precisamos. Né? Mas eu queria que você falasse um pouco de trás também. Nós tivemos 10 anos de experiência dessas parcerias de desenvolvimento produtivo, você já citou alguns exemplos bem-sucedidos, e você já mencionou qual foi um grande obstáculo que houve, que foi essa de sintonia com a política macroeconômica. Realmente fica muito difícil você criar o pacto produtivo jogando contra o câmbio, jogando contra com esse arrojo fiscal, né? Então, que outros obstáculos impediram que esse projeto correspondesse totalmente às expectativas? Eu queria que você desse alguns exemplos aí do que atrapalhou nesse processo todo. Está falando do período do passado. Depois eu vou entrar no... falando do passado. Nós estamos hoje... Não me furtarei. Vou entrar nas duas dimensões. Né? A primeira visão, acho que a coisa aqui do Nassif, que ele falou, olha, a gente tem que trabalhar como sistema. Eu confesso a você o seguinte, eu não gosto de projeto piloto. Acho que a gente está num mega sistema, num mega país, uma das maiores populações do mundo, saúde, ou seja, para a gente trabalhar, quando a gente está em Covid, a gente está com um problema que vai da máscara ao ventilador, à vacina,
Então, um sistema produtivo, um mega sistema produtivo, que eu vou dizer, as grandes apostas do século XX, petróleo, aço, a indústria pesada, hoje são outras apostas, saúde, tecnologia 4.0, e que mobilizam, né, o grande potencial. Nesse sentido, assim, por exemplo, né, havia ainda uma dicotomia e uma institucionalidade que empurrava as políticas para uma visão setorializada. Eu vou dar um exemplo muito, muito preciso, tá? Que eu acho que ajuda até o espectador dialogar com a gente. Em 2013, na época que eu estava, enfim, coordenando essa política, nós colocamos ventiladores na lista de produtos estratégicos que o Brasil precisava produzir com parcerias tecnológicas. Tá? Colocamos marca-passo, porque o nosso problema não é só a Covid, não. O problema, inclusive, a pandemia é uma sindemia, né? Se a gente vê que a pessoa tem problema do coração, do rim, enfim, tem uma série de outras coisas. Você mostra, hoje o grande problema nosso é que a gente não tem anestésico. Né? Só para dar um exemplo, né? Então, a gente colocou. Isso vem da área da ciência, da tecnologia e da política industrial. A área da assistência não aceitava centralizar a compra de ventiladores. Isso tinha que ser decisão de cada hospital, de cada estado, numa visão, muitas vezes, fragmentada do sistema, e não no sistema nacional, que tem que ter o âmbito nacional, estadual e municipal. Não se conseguiu centralizar a compra de ventiladores. Simultaneamente, o Senado dispara os órgãos de controle para questionar grandes empresas multinacionais, líderes de equipamentos médicos, questionando que a gente ia avançar dos medicamentos para os equipamentos. Então, eu digo, a política setorial, eu tinha que ter uma política na ponta da área social, entre aspas, hospitalar, da área do... Hoje você tem um viés, o hospital ele é estimulado a importar equipamentos médicos. Ele paga mais imposto se ele comprar no país. Se ele importar, ele paga menos imposto. Isso não existe. Isso não existe. Então, Sérgio, eu digo assim, então acho que, na realidade, a visão fragmentada e setorializada, eu digo, a gente precisa de uma nova política mesmo. Né? Eu digo, e aí eu vou migrar do avanço e do recuo, que é a segunda parte que você me perguntou. Eu nasci desde o início, eu estava devendo, eu vou agora dialogar com isso. Né? Se criou uma institucionalidade política industrial, aí, Galo, eu brinco muito com os economistas, não é com você não, porque eu sou economista, enfim, né, graduação, mestrado, doutorado, só que aterrisei na Fiocruz e fui aprisionado lá, né? Assim, e aí aprendi um pouco essa coisa, né? Se eu tenho que fazer política industrial para a sociedade, eu tenho que dialogar com a sociedade. Quem vai dizer qual é a demanda do SUS? Somos nós, economistas? A gente tem que dialogar com quem de SUS e que sabe o que o SUS precisa. Eu cheguei à conclusão que o economista mais atrapalha do que ajuda, viu, Gadelha? Realmente assim, e aí, enfim, então olha que interessante, né? Foi a primeira política industrial brasileira e era case do mundo, tá? Bill Gates estava conversando com a gente, o NICE da Inglaterra, que é o órgão de incorporação tecnológica procurando aprender, foi a primeira política industrial coordenada por um ministério da área social. Ou seja, o ministério que tinha demanda pública, que eu dizia para os economistas, vem cá, vocês não me veem com ideias, depois querem obrigar o ministério a comprar. O ministério precisa o que ele precisa para vocês fazerem. É o inverso né? Claro. Isso vale uma certa humildade para a gente economista, viu? É difícil, né? Então, olha só, você criou uma institucionalidade, Sérgio, acho que o Nassif conhece isso muito bem, mas eu queria, né, conversar que envolvia uma articulação interministerial de 14 ministérios e instituições de fomento. Olha que coisa interessante. O Ministério dizia, eu vou pegar aqui um exemplo, eu vou comprar o medicamento imunossupressor ou biofármaco para câncer. Na hora que o Ministério falava isso, o BNDES e a FINEP financiavam, foi criado um programa Inova. O BNDES e da FINEP perguntem até qual foi a área mais bem sucedida? Saúde. Porque a saúde dizia, olha, se comprar isso, se produzir isso, a gente compra.
O que o empresário quer, gente? O que um banco quer? Que eu financie algo que será vendido. Então, olha só, se neste grupo interministerial, coordenado pelo Ministério da Saúde, se dizia, olha, biofármaco para câncer, produto para AIDS, ventilador e tecnologia, pensando agora modernamente né, e tecnologias com inteligência artificial para atenção básica, se atender esses requisitos, nós garantimos a compra. A FINEP financiava, o BNDES financiava, a Anvisa legalmente dava fast track, eles não podem chamar de fast, dava prioridade. O INPI dava prioridade, para não ficar aquele limbo que você não sabe se o produto é protegido ou não, que é o pior dos mundos, porque você cria insegurança para o investimento. O Inmetro, se tinha que ter algum suporte tecnológico, que também estava no grupo, dava. Ou seja, você conseguia articular que é tudo que o Brasil precisa hoje, concorda? Eu tenho, olha, problema Covid, uma mega articulação produtiva, industrial, tecnológica, com serviços, para eu colocar um sistema produtivo para essa pandemia, para o seu futuro, que infelizmente vai continuar, tem variante, vai ter outras pandemias, e o Brasil continua tendo câncer, doença do coração, etc. e tal. Esta institucionalidade do grupo interministerial do Complexo da Saúde, a experiência mais bem-sucedida de política industrial, né? Eu tenho que dizer, dos 20 anos, eu participei diretamente depois da criação, tá? Então não é uma coisa, tá? Mas foi mais bem-sucedida, a concepção foi aquela concepção que a gente desenvolveu muito junto com o ministro Temporão, eu queria dar esse destaque aqui, né? Que colocou isto em prática no Ministério da Saúde. Essa institucionalidade, em 2017, foi destruída na reforma administrativa. Foi o grupo executivo do Complexo Econômico Digital da Saúde que coordenava 14 iniciativas ministeriais, em 2017 foi destruído. Tem mais. Em 2019, foi na reforma administrativa e era na gestão do ministro Mandetta. Em 2019, foi extinto o Departamento do Complexo Industrial da Saúde do Ministério da Saúde. A coordenação de ventiladores na véspera da crise. Não se sabia ainda. Se falava para a gente que era caro, que isso ali era baboseira, que a gente estava no mercado global. Cadê os... Vamos lá. Foi extinta a coordenação de ventiladores, não é coordenação de ventiladores, desculpe, coordenação de equipamentos materiais na véspera da crise, em dezembro de 2019. Foi... Então, Sérgio, a institucionalidade que dava segurança, porque nessa institucionalidade tinha Casa Civil, tinha acompanhamento de processo, você podia pedir apoio do saúde, CGU, enfim, não dá tempo de falar aqui. Tá? A institucionalidade desenvolvimentista, ou a institucionalidade de desenvolvimento, criada desde 2008, ela, na verdade, foi extinta no meio de uma criminalização da política de desenvolvimento. Então, o gestor, com medo, né, é razoável, medo da sua família, da sua integridade, da sua honra, né? Nós passamos por isso, né? Nós passamos por isso. Então, digo, essa institucionalidade, né, e aí é um pouco essa ideia também, né, de que sem um novo Estado, sem um Estado inovador, nós não temos uma política industrial de desenvolvimento inovadora, né? Então, se eu tivesse que contar um dedo, eu poderia falar outras coisas, o financiamento do BNDES, poderia dizer outras coisas aqui muito importantes, né, do âmbito da FINEP, enfim. Mas eu acho que mais decisivo, porque quebra muito o aprendizado e a criação de estruturas de Estado para fazer política de desenvolvimento é algo que leva tempo, que leva treinamento, que é um investimento que não é de curtíssimo prazo. Então, eu apontaria isto como a grande inflexão que houve no período recente, e tão necessária para você uma situação de sindemia como da Covid e dos desafios que vem pela frente. Mas dá para dizer que essa estrutura funcionava plenamente, funcionava a contento? Sérgio, eu não gosto de dizer que funcionava plenamente. Eu acho que o processo de política industrial é um processo de aprendizado. É outra coisa que a gente tem que aprender.
Se disser, olha, não vai ter erro, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Então teve, mas o que eu posso te dizer é que foram alavancados 13 bilhões de investimento, é número, né? 13 bilhões de investimentos financiados pelo BNDES, financiados pela FINEP, pelo próprio Ministério da Saúde. Em termos de produto, programa de AIDS, programa de transplante, programa de vacinas, os testes para diagnóstico. Tuberculose, né, parece? Hã? Tuberculose, parece que vocês fizeram um trabalho. Então, digo, existem dados muito concretos. Agora, eu não tenho dúvida se você me perguntar. Eu acho que os mecanismos de monitoramento, avaliação e responsabilização precisavam ser fortalecidos. Eles foram fortalecidos em 2014, 2015, ainda sem tempo de operar. A gente teve essa sinalização de que quem teve apoio por um período não poderia não cumprir as metas, os resultados. Isso é uma coisa importante também. Era uma política de conteúdo local muito mais avançada do que a da Petrobras. Pintar o casco, a gente não considerava conteúdo local. Conteúdo local era fazer a matriz tecnológica dentro do Brasil. Até hoje eu me lembro, né, uma empresa, não vou falar aqui o nome, uma empresa nos fazendo chantagem, que tinha de 500 milhões em biotecnologia na Bahia. Mas só que ela não ia trazer o ouro tecnológico. A gente fala, sem trazer o ouro tecnológico, não tem. Sem trazer o ouro, não tem. Sem trazer o ouro, não tem. A empresa veio e trouxe o ouro tecnológico. Né? Assim, então, na área de biofarma. Mas eu quero dizer o seguinte, então, acho que teve os mecanismos de monitoramento, avaliação e de cobrança, de responsabilização da área do setor produtivo, precisavam ser fortalecidos, e o marco que mudou em 2014 é algo que precisava. Segundo elemento, ela nasce como uma política mais clássica de substituição de importação, pegando os fármacos por síntese. A gente começa a colocar o desafio da biotecnologia dos equipamentos, mas eu acho que o componente tecnológico e da inovação, ele teria que ser mais reforçado. A coisa da Covid é outra lição que a gente tem. Hoje, o giro tecnológico está sendo de 1 ano. A vacina para a Covid foi desenvolvida em menos de 1 ano. O campeão de tempo de desenvolvimento tinha sido 4 anos para a cachumba. Então, o tempo se acelerou e a distância aumentou, não reduziu, não. A distância aumentou e o tempo se acelerou. Então, eu acho que o componente de plataforma tecnológica para poder acompanhar a mudança do futuro é algo que era absolutamente central. Eu colocaria essas 2 grandes lacunas que precisaria avançar. Monitoramento, avaliação, responsabilização e mais foco ainda na capacidade tecnológica e de inovação. Fausto, você tem uma questão? Eu queria colocar, o Gadelha, é um prazer falar com você, para o nosso primeiro encontro aqui. Eu queria colocar o seguinte, do passado eu queria trazer a questão do Profarma. O BNDES fez um investimento interessante no Profarma e conseguiu constituir, a partir do que havia de permissões legais de quebra de patente com a lei dos genéricos, constituiu uma base produtiva muito interessante no Brasil de empresas nacionais que são capazes de produzir fármacos. E hoje, tendo entrevistado já alguns meses atrás o Pedro Palmeira, que fez parte do Profarma, lá no meu canal Revolução Industrial Brasileira, eu vim a saber que 60% da produção farmacêutica mundial hoje é de biofármacos. Então, existiria, né, segundo ele, uma potencialidade muito razoável dentro do Brasil hoje para que a gente pudesse explorar isso. Conectando com possibilidades de bioeconomia da Amazônia, extrativismos sustentáveis do Cerrado, etc., e arranjos produtivos que poderiam ser montados, a gente poderia pensar, talvez, numa biofarmacêutica brasileira relevante no mundo, que pudesse ter patentes e tudo. Acho que você desenhou muito bem o cenário de destruição da institucionalidade que foi montada e que precisa ser reconstruída. Você desenhou muito bem o cenário, a dissociação entre o macroeconômico e o desenvolvimento, que precisa ser reassociado, mas eu queria tratar de perspectivas de futuro. Você que conhece muito bem a área, você vê possibilidade de criação de um polo biofarmacêutico relevante no Brasil a partir dessa predominância da biofarmacêutica no mundo atual? E segundo, especificamente com relação a vacinas de Covid,
o povo brasileiro está muito desinformado a respeito do que está acontecendo e existe uma suspeita em relação à atuação da Anvisa. A Anvisa está sendo posta em questão por uma parcela significativa da sociedade, no sentido de estar talvez colocando procedimentos demais, ou atrasando procedimentos, ou talvez não dedicando a avaliação das potenciais, das candidatas à vacina no Brasil, a pressa que seria necessária. Então, seriam as duas questões que eu colocaria. Você vê isso na Anvisa realmente acontecendo? Acredito que esteja acontecendo isso. E a questão da biofarmacêutica. Se eu puder, só uma carona de esclarecimento, uma pergunta de ignorante, se você puder explicar um pouquinho melhor para as pessoas o que são biofármacos, eu até peço desculpa, mas tem muita gente que assiste, que eu mesmo, né, obviamente não sou especialista, mas aproveitando aqui que a gente está com a grande autoridade, dá uma palhinha para a gente, Gadelha, aqui, que raios é biofármaco? Tá, na verdade, assim, quando a gente pega o complexo da saúde, ele tem 4 subsistemas, tá? Nasci, fique tranquilo que eu não vou apresentar todos eles, mas tem o de base química e biotecnológica, que é onde está a farmacêutica, a de equipamentos e materiais, que é onde estão os ventiladores, toda a área de serviços, que é a nossa montadora. Eu vou dizer, a saúde sem serviço é pensar automobilística sem montadora, tá? Todos os produtos dependem da ponta de serviço. E a gente agora atualizou o conceito para toda a área de informação e conectividade que invade. A vacina para a Covid foi feita com recurso à inteligência artificial, Big Data, estudo genômico. Então, são quatro subsistemas. No subsistema de base química e biotecnológica, a farmacêutica, o medicamento pode ser produzido de 2 formas. Ou por síntese química, ou seja, lá de trás vem a petroquímica, você faz uma síntese química e o produto de maior valor agregado de todo o complexo petroquímico é o fármaco. É o que está lá na ponta, aquele que você compra em quilos e não em toneladas, e que vale. E a outra base é a base que você usa células, bactérias, é a base da biotecnologia. Então, por exemplo, a fermentação é um processo de biotecnologia. Quando você muda o gene, como está a vacina da Fiocruz, você muda a estrutura genética de um vírus. E esse vírus, ele se reproduz dentro de uma célula humana, que ela gera a sua própria proteção, ela é biotecnologia. Então, biotecnologia, você usa seres vivos no processo produtivo, enquanto a outra base tecnológica da síntese química, você usa as tecnologias e as bases dos produtos que vêm da petroquímica, né? Então, os produtos químicos, tá? Eu sempre debati isso um pouco com o Pedro Palmeira, né? A minha visão é um pouco assim, eu acho que é uma grande convergência tecnológica. A química não vai morrer. Na verdade, assim, sempre que você puder produzir moléculas menorzinhas, por exemplo, o produto para transplante, o tacrolimus, é química. E você faz você fala dos produtos semissintéticos. Você faz o antibiótico, aí você faz uma pequena mudança química, onde aumenta a eficácia daquele antibiótico. O mesmo ocorre para a vacina com adjuvante. Então, você tem uma convergência da biotecnologia com a química. Só para, desculpe aqui a parte técnica, mas, sem dúvida, o campo dos biofármacos é um dos campos em valor mais dinâmicos do mundo, tá? Que vai continuar. Então, tem 2 recados. Primeiro, a base química não vai morrer. E é um escândalo no Brasil que tem a sua indústria petrolífica, que tem a petroquímica abrir mão dos produtos de maior valor agregado. A China não fez isso, a Índia não fez isso, e lá na frente elas estão se encontrando. Tá? Segundo elemento, né? Na biotecnologia, e a gente já dizia isso há algum tempo, até em trabalho bem antigo, contemporâneo, a vacina seria uma porta de entrada das farmacêuticas na biotecnologia. A AstraZeneca nunca produziu vacina na vida. Ela entrou na vacina na biotecnologia. A gente falava, olha, a vacina é porta de entrada. Chama a vacina, mas traz a plataforma tecnológica da biotecnologia. Por isso, gente, isso é uma coisa que eu tenho que falar. O mercado de vacinas, primeiro, ele perdeu a ingenuidade. Tá? Ele perdeu a ingenuidade, é um mercado grande. O maior mercado farmacêutico do mundo era oncológicos. Vacina em segundo lugar. Com a Covid, a vacina é o segundo objeto de desejo farmacêutico do mundo. Então, assim, Então, aí, te respondendo, Fausto, a vacina é um grande exemplo que está para o nosso bico.
Outro exemplo, em parceria com o setor privado, o Brasil entrou com empresas nacionais montadas no arranjo de parcerias para o desenvolvimento produtivo, entrou na produção de biofármacos para câncer. Isso foi inédito, financiado pelo BNDES, pela FINEP e comprados pelo Ministério da Saúde. Então, aí eu, concordando com o Pedro Palmeira, assim, eu acho que isso é uma grande oportunidade, mas não que se contrapõe à química. Seria um erro. Acho que a gente tem que atuar no sistema. Eu não posso deixar o paciente com Covid, com vacina, e ser anestésico quando ele vai para a UTI. Então, é sistema produtivo. Né? Eu acho que é um pouco... É a lógica é mais do que de cadeia produtiva. Tá? É o sistema que tem que tem que atuar junto, senão o sistema desaba. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que essas plataformas de vacina, por exemplo, o teste para diagnóstico, o teste para diagnóstico que você faz com cotonete, né, que a população... Ele é biotecnologia pura. Tecnologia pura. E ele também feito em parceria. Então, aí o que eu digo, até dialogando um pouquinho agora com o Paulo Gala, eu coloco uma variável a mais na visão dele para a gente debater junto, né? Além da complexidade tecnológica, a gente agrega um impacto social, tá? Então, são produtos que, ao mesmo tempo, têm complexidade tecnológica, que são porta de entrada para a gente entrar na quarta revolução tecnológica industrial, ou como a gente queira chamar aí, bicho, mas que está mudando, e, ao mesmo tempo, a gente tem a grande legitimidade social de são produtos essenciais para a população, né? Então, é isso. E a questão da Anvisa, Fausto, eu tendo a... Não vou falar uma coisa fácil e comum, eu tendo a respeitar a estrutura técnico-burocrática da Anvisa. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Ou seja, tem certas estruturas de Estado, como o Programa Nacional de Imunização, como a Anvisa, etc. e tal, que, assim, a minha visão não é uma visão do trabalho indevido da equipe técnica e profissional da Anvisa. A questão da segurança dos produtos em saúde é muito... Porque é um pouco aquilo... Eu brincava lá em Brasília, né? Passou no teste da mãe, né? Assim, você tem isso até provocando a política industrial. Falou, olha, tudo bem, produzir no Brasil é decisivo, mas você tem que dar esse produto para sua mãe. Se você acha que não dá para sua mãe, eu não vou apoiar essa porcaria. Então, teste da mãe. Então, eu vou dizer, eu acho que a questão da agilidade, do tensionamento, mas eu ainda acredito que tem uma estrutura técnico-burocrática que tem estabilidade, inclusive, do corpo profissional, que nos permite ter uma segurança. O que não implica haver um tensionamento permanente, porque a situação de pandemia ela não permite ela exige um procedimento muito mais rápido, estratégico, para que a gente não tenha nenhum tipo de falta de produto que tenha eficácia e segurança. Gadelha, eu estava naquele grupo interministerial, tá assim, não. Gadelha, 2 pontinhos rápidos aí para. Você mencionou essa questão do apoio que vocês deram ao Butantan na época, eu me lembro. Eu queria saber de onde vieram as resistências. Você mencionou uma parceria com Cuba que eu não entendi direito. E um terceiro ponto é o seguinte: as mutações aí do vírus, até que ponto que a estrutura que nós temos de produção aqui e tudo estão habilitadas a entender as mutações e responder rapidamente a essas mutações. As vacinas hoje, elas estão preparadas para essa nova variante do Covid? Olha, vou começar pelo Butantan, tá? E aí eu acho que é importante assim, a visão nacional, né? Havia uma situação na década passada em que o Butantan estava ficando trancado. Aí eu acho que até dá para dialogar bem com a dimensão da inovação e da densidade tecnológica. Ele estava ficando trancado em vacinas com plataformas tecnológicas antigas, importantes. Por isso que eu digo, o critério aqui é o social mesmo, DTP, importantíssimo, tem que ter lá. E você tem inovações, né, no componente perturbador, que eu não vou entrar aqui, né para falar com vocês. Mas ele estava num portfólio, e aí houve um movimento estratégico
E a Fiocruz estava com um portfólio muito modernizado das vacinas de última geração. Então, houve um movimento estratégico para o Butantan tanto continuar no processo de absorção tecnológica para vacina para gripe, porque o prazo se estendeu mais do que seria desejável, mas houve um movimento em que a gente colocou o Butantan para fazer a vacina para HPV. E colocou, e HPV todos conhecem, né? Então é importante a gente falar, né? A vacina, né, para proteger as mulheres do país e depois ampliou para o grupo masculino contra câncer de colo uterino e outros tipos de câncer, né? E a outra coisa, a gente induziu o Butantan a entrar nos biofármacos. Fausto, olha a biotecnologia aí. O Butantan entrou nos biofármacos fazendo parcerias com empresas privadas. Então, houve um movimento meio que estratégico de preparar o Butantan e o país, né, para entrar na biotecnologia de última geração. Foi graças a este movimento, né, e aí, Nassif, eu acho que a visão dos órgãos de controle, eu digo, eu não falto uma reunião chamada por órgão de controle, porque tem muita, grande maioria muito bem intencionada. Mas a gente tem que dizer, olha, o mundo da incerteza da inovação não permite eu saber ex ante a eficiência do processo. Eu tenho que ter essa... E eu digo, dá para ter essa conversa se o ambiente é favorável, né? Então, foram apostas feitas no Butantan que hoje são a base tecnológica para o Butantan. Está vivo, que o grosso do recurso do Butantan é o que ele vende ao Ministério da Saúde. E está relativamente com defasagem atualizado do ponto de vista tecnológico. Na relação com Cuba, Nassif, a relação com Cuba, ela estava dentro também, aí o diálogo até com o Fausto, o Sérgio, que me chamaram a atenção para a coisa da biotecnologia, a Fiocruz teve e o Brasil, na verdade, né, estava vendo assim, olha, se a gente não ficar capaz em biotecnologia, só para dar um exemplo, um tratamento para câncer que usa imunoterapia, muitas vezes custa mais de $1 milhão. Nem classe média pode pagar. Né? O negócio é absurdo. R$200 mil é para começar a conversa de imunoterapia para câncer. Né? Então, assim, se a gente não entra nessas tecnologias, a gente vai. Então, houve um movimento, eu vou dizer, multilateral, né? Usando os interesses globais, né? Onde havia desde universidades e empresas americanas, universidades e empresas da Inglaterra e Cuba, que Cuba tinha capacidade tecnológica em biotecnologia e não sabia produzir em grande escala. Então, a gente sabia produzir em escala e eles tinham a tecnologia. E alguns desses projetos ajudaram a Fiocruz, junto com outras parcerias, a ter a base tecnológica de biotecnologia, de biofármacos, que é onde a plataforma que vai ser feita a vacina para a Covid. Assim, a questão das mutações, eu não vou ter a resposta definitiva. Os estudos feitos até agora mostram que a vacina da AstraZeneca, do Butantan e outras como a da Pfizer, da Janssen, elas geram efeitos, às vezes você tem uma pequena redução, mas elas geram efeitos contra as variantes que estão surgindo. Mas aí entra aquela questão que eu respondi, se eu não me engano, ao Sérgio, que puxou assim, qual é a crítica. Hoje, a lógica de você investir em plataforma tecnológica e não apenas na tecnologia que fica trancada em um produto, ela é absolutamente central. Por exemplo, no investimento do Butantan para HPV, a gente falou, olha, me dá os 4 subvírus, né, sorotipos, da linguagem, mas o portfólio que a Merck vai desenvolver tem que estar contemplado no contrato. Tá? Então, isso reforça o seguinte, quem não tem capacidade de melhoria permanente, a depender, eu chamo da política... capacidade de aprender, né, Gadelha? Você precisa ter a capacidade de aprender. De aprender e incorporar, né? Eu digo, é a política, Gala, do alvo móvel. Ou seja, quando eu penso que eu cheguei, o alvo se deslocou. Tá? Eu tenho um texto recente sobre vacina que eu digo, se nós não tivermos essa capacidade, a nossa tendência é a estagnação. Porque hoje não dá nem para ficar mais atrasado, porque o tempo se reduziu muito. Então, aí eu acho que, te responder, Nassif, o horizonte do que eu vejo hoje, elas apresentam resposta, principalmente para os casos graves e que mais nos afligem, para as variantes, mas eu não fico tranquilo
se os investimentos não contemplarem a nossa capacidade, como o Gala falou, de aprendizado e de... Só para dar um exemplo, a vacina para a gripe do Butantan muda todo ano. Todo ano muda. Por isso, então, a gente vai ter que estar preparado para um alvo que está se deslocando permanentemente. Ele não é mais estático. Por isso, ninguém me perguntou, mas eu vou falar da propriedade intelectual. Tá? Eu não acho que aquela coisa, né, que querem nos empurrar no canto, sou contra, sou a favor, fla-flu. Eu só digo o seguinte, o regime de propriedade intelectual que tinha sido concebido para balancear o ganho para o inovador com a tecnologia se tornar em domínio público, era o ganho social e o ganho para o inovador, esse regime foi rompido. Porque se eu dou patente por 20 anos, com a velocidade da transformação tecnológica, não é patente de 20 anos, é patente eterna. Né? Então, eu quebrei o pacto da Convenção de Paris, e isso a gente tem que ter clareza. O que não significa que a gente não faz a transferência de tecnologia, que a gente não respeita a patente, que a gente não paga royalties, não coloca a gente nesse lugar que não é o nosso. Tá? Da responsabilidade concreta, com quem bate pênalti, né? E não apenas com quem tem desejo e voluntarismo. Mas o pacto entre o estímulo ao inovador e o benefício social foi rompido. 20 anos é monopólio eterno. Gadelha, você vê o parque produtivo hoje das farmacêuticas brasileiras capaz ainda ainda identifica nesse parque produtivo a capacidade de aprender a renovar o seu ciclo e a incorporação de tecnologias, ou é um parque produtivo estagnado? Fausto, agora eu vou apresentar o lado dos empresários. Quando eu estava lá na saúde, eu me achava meio malvado, assim, porque havia um lado meio... Eu acho que, primeiro, a gente tem um ouro na área farmacêutica, quando a gente aprendeu lá atrás a coisa da economia, eu me lembro até o Jacob Frenkel, né, que nos ensinava, né, como é que... Fala, quem não tem a ponta do mercado está lascado. Então, é um pouco assim, a Apple, o que a Apple tem? Ela tem a pesquisa e a marca que chega ao mercado. O meio de campo ali, a gente nem sabe quem é que produziu, de onde que veio o iPhone, o computador e tal. Quem tem a base de pesquisa e a ponta do mercado domina o bicho, tá? A gente tem uma indústria farmacêutica final desenvolvida no Brasil. Então, isso é uma coisa boa que a gente tem. Mas, eu digo assim, a lógica é a lógica natural. Se eu puder correr menos risco, importar produto e ter mais lucro, eu vou ter. Eu digo, eu não posso exigir que a empresa seja Estado, mas eu posso exigir que o Estado seja Estado. Então, eu acho que aí vem aquela coisa do aperto. Eu acho que a única condição para que a gente dê garantia de mercado, financiamento público favorecido, institucionalidade regulatória favorável, é que os projetos de investimento não fiquem apenas na ponta final da formulação e da embalagem de produtos. Eu acho que é uma nova visão até de conteúdo local, como eu falei. Porque, na verdade, isso é maquila, né? Maquila. Exatamente. Maquila, a gente não pode ser maquila. Então, eu acho, né, até, Gala, assim, só a gente num novo paradigma de política industrial, e é mesmo. Eu acho que 3 premissas têm que ser ponto de partida e não de chegada. Tá? Adensamento produtivo no núcleo tecnológico. Eu acho que isso aqui é decisivo. Segundo, contribuição para o bem-estar da população em sentido amplo. Pode ser desde o emprego, etc. E uma terceira variável ambiental, que a gente falou pouco aqui. Por exemplo, a gente com esta biodiversidade, com este potencial, a gente pode ter padrões de desenvolvimento que sejam ambientalmente... Sabe qual é a área da Inglaterra com práticas sustentáveis mais desenvolvidas? A área da saúde. Por quê? Porque o NIH, o National Health System, o sistema de saúde inglês, fala, eu só compro o seu produto se você tiver uma tecnologia sustentável do ponto de vista ambiental. Então, o Estado tem que ser Estado. Eu não acho que é o Estado capturado. Aí eu também não... Claro. Mas não é a visão do Estado capturado de um neoliberalismo ideológico que a gente tem que embarcar. É o Estado capturado pela sociedade. Claro. E a sociedade precisa de inovação, de bem-estar e qualidade de vida e de sustentabilidade ambiental. Eu acho que muda um pouco o jeitão de se fazer
política industrial e de desenvolvimento. Né? Agora, Gadelha, você entrar na questão de restrição fiscal, a gente não tem como sonhar com total autonomia, com total com autossuficiência, né? Mas eu vi você defendendo, por exemplo, que a gente devia fabricar aqui luvas, por exemplo, um negócio de baixíssimo nível tecnológico, né? A gente não tem que optar, a gente não deveria sentar nessa coisa de ponta de tecnologia que você está mencionando, e embora problemático num momento como esse, de pandemia, mas pensar aí sim em custo, porque isso é um tremendo custo para um sistema já estressado de demanda de gasto, né? Deixa eu te falar, luva, particularmente, eu vi havia uma empresa, Lengruber, aqui na Serra Fluminense, que produzia, e, se eu não me engano, havia um dumping muito forte da Malásia. E a gente conseguiu segurar, né, naquele momento, e hoje, se eu não me engano, ela foi adquirida pelo seu concorrente, alguma coisa desse tipo. Uma coisa que eu queria te passar, assim, Sérgio, dificilmente na área da saúde eu vou achar alguma coisa com baixíssima complexidade tecnológica. O raio da máscara, né, assim, não é qualquer máscara. A margem de tolerância que eu posso consumir, eu não posso fazer um diagnóstico e o diagnóstico ser impreciso, né? Então, uma primeira visão, então, é um pouco aquilo, eu não acredito, eu acho que esse sistema produtivo, ele tem que ser visto como um sistema e não e talvez eu tenha um debate com meus colegas, com a própria visão que o BNDES tinha, eu não acho que é visão de nicho, é visão de escala. Eu acho que é um grande sistema produtivo, e aí eu vou juntar, desculpa aqui o jargão, gente, eu vou só juntar uma lógica schumpeteriana da inovação com uma lógica keynesiana de geração de emprego e renda. A saúde gera muito emprego e renda, e a gente tem 14 milhões de desempregados e de 30 milhões e se pegar emprego precário, chega a 40, tá? Nessa ordem de grandeza ou mais, se vocês estiverem mais atualizados, nem me conta, não. Mas, enfim, né? Então, eu digo, a saúde, ela simultaneamente, ela pode mobilizar, eu digo, nessa visão de como é que é porta de saída para a crise. Gente, a bola quicando. Tem uma área que eu não posso deixar de investir. Se quiser, eu digo 3. A área de saúde, a área de alimentos e a área de saneantes, sanitários, etc. Mas eu digo, a saúde, todo mundo concorda que eu não posso parar de investir em atenção básica, em medicamentos, em agentes comunitários de saúde, em hospitais. Eu podia ter um grande programa keynesiano de geração de emprego e renda na saúde e, ao mesmo tempo, de geração de inovação. O pacote de 2008 dos Estados Unidos para sair da crise, 1/3 foi na saúde. 1/3 foi... Então, tem multiplicador, né? Estamos até, enfim, numa parceria com os colegas aí da Unicamp, o FRJ, né? Estamos para calcular o multiplicador específico da saúde, né? Assim, isso, mas é alto, tá? É alto, e se for do ponto de vista do conhecimento tecnológico, mas eu queria te passar, Sérgio, uma visão que eu não acho que é uma visão fechada, tá? É um pouco aquela história, e a história da Fiocruz é essa. Quem mais sabe ter tecnologia e quem mais tem capacidade de pesquisa, mais interage no mundo da tecnologia e Todos os produtos que a Fiocruz faz estão com transferência de tecnologia. O Butantan também. As empresas brasileiras de biofármacos nacionais. Então, eu digo, agora, qual é a interação que a gente quer? Né? A interação que a gente vai produzir a caixa e eles vão produzir o ouro, a gente vai crescer 1% e eles vão crescer 5%, ou é outro tipo de interação? E aí eu acho o seguinte, eu tendo capacidade, musculatura tecnológica, eu posso optar, em certos momentos, fazer mais um produto ou menos um produto, mas eu tenho capacidade de resposta. Né? Então, eu acho que é um pouco assim, isso é um pouco a visão, né? Não há um trade-off, ou não há uma exclusão entre investir internamente em tecnologia e inovação e ter parceria internacional. Eu acho que a história nossa assim, é um pouco a história de associar o investimento tecnológico interno com articulação tecnológica externa, né? O campo da saúde também eu acho que é rico. Agora, não é razoável, Sérgio,
95% dos fármacos que o Brasil usa, que é o que gera efeito, para quem está nos vendo, é o que gera efeito. O resto é o resto. O que gera efeito. 95% é importado. O Macron, que está longe de ser um bolivariano, falou que não é razoável que a gente não produza aqueles produtos mais essenciais para o cuidado da nossa população. Né? O Biden, não foi o Trump, o Biden atualizou o Buy American Act fazendo um decreto e fez uma coisa muito errada, que foi proibir de exportar vacina para os outros países. Isso eu não achei legal, não. Tá? Assim, acho que temos que cobrar enfim, essa visão globalista que respeite as diferenças, né? Mas, enfim, Sérgio, eu acho que vamos avançar para um modelo que não seja um modelo fechado, mas um modelo interativo que a gente não esteja excluído da sociedade do conhecimento e da tecnologia no contexto da quarta revolução tecnológica. Né? Bom, Gadelha, eu queria agradecer muito a sua participação e queria pedir para o Paulo Gala e o Fausto Oliveira darem o endereço dos seus sites aí, que tem produzido coisas muito interessantes aí. Paulo Gala, qual que é mesmo? Obrigado. Bom, meu site é fácil, é Paulo Gala, né? É www.paulogala.com.br e do canal do YouTube também, se escrever Paulo Gala, Economia e Finanças. Inclusive, sugiro que vocês vejam lá, tem outras conversas com o Gadelha também, uma que a gente fez do Missão Desenvolvimento, que é um podcast do pessoal da Associação de Funcionários do BNDES, patrocinado por eles, está muito legal. A gente tem trazido os sucessos, né, das missões de sucesso do Brasil, desde a descoberta do pré-sal, passando pela questão da saúde, das vacinas, do sucesso da Embraer, da energia eólica, enfim, né? A gente precisa resgatar um pouco a nossa autoestima, né? Porque a gente está numa situação tão destruída, né? Obrigado. E o Fausto? O meu projeto se chama Revolução Industrial Brasileira. Tem um canal no YouTube, tal como o Paulo, com esse nome, né? Revolução Industrial Brasileira, você pode encontrar lá, dando essa busca na caixa de busca. E o meu site é a sigla de Revolução Industrial Brasileira, que é RIB. Então é rib.ind, de indústria, que eu fiz questão de colocar para poder determinar bastante ali a posicionamento, né, do projeto. Então é rib.ind.br. Agradeço ao Nassif e ao Gadelha também pela excelente entrevista, aos demais companheiros, o Sérgio. E o Paulo não, que o Paulo é de casa, eu não agradeço nunca mais para eles, né? Nassif, eu vou me permitir aqui também... Faz sua propaganda, Gadelha. Fazer também, né? Eu estou assumindo, a convite da presidente da Fiocruz, o Centro de Estudos Estratégicos. Maravilha. Muito articulado com o Antônio Io, que é o diretor atual. E o Centro de Estudos Estratégicos tem um blog, inclusive uma relação muito boa aí com o Nassif. Então, o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, vocês acham fácil, né? E foi lançado recentemente nos cadernos de desenvolvimento do Centro Celso Furtado a pesquisa mais recente sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0. Depois eu passo para o Nassif poder disponibilizar, acesso livre, são 35 pesquisadores, 10 instituições, uma contribuição bela do Beluso na abertura do número, e ele trata a saúde como desenvolvimento, e também estou aí colocando à disposição para a gente interagir nessas perspectivas. Maravilha. E o ponto central aí, nossos amigos espectadores, é que nós temos o ponto central para a grande revirada, que são as ideias, os diagnósticos e as propostas. E o RIB do Fausto vai dar certo quando o RIP do bolsonarismo se consolidar. Exatamente. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Que venha logo, que venha logo. E muito obrigado, Nassif, pelo convite, à disposição. E um prazer estar com os colegas aqui. Achei muito bacana o nosso debate. Faz a gente pensar. Muito bom. Sérgio, e mudar de ideia, que é bom também. Fausto e Gadelha, muito obrigado, então. E um grande abraço a todos aí. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Forte abraço. Até a próxima. Um abraço.